Contexto histórico-filosófico da educação. Unidade 3, Tópico 1. Este é um resumo em audiobook. Na descrição do vídeo tem o link para o resumo da disciplina completa. Com ele você pode imprimir e ler onde quiser. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com sua turma. Bons estudos! Tema de aprendizagem 7. Principais pensadores da educação brasileira. A história da educação é marcada pela criação de conhecimentos que orientam o ser humano em sua jornada. Saberes filosóficos, científicos, religiosos e poéticos são transmitidos por meio da educação, que permite a apropriação cultural e subjetiva desses conhecimentos. Esse processo se desenvolve ao longo das gerações, impulsionado por pensamentos elaborados, sistematizados e com relevância para a vida em sociedade. O valor do pensamento se revela quando impacta uma comunidade, transformando a realidade por meio do saber. Antes da ciência experimental, o pensamento abstrato já era fundamental. Refletimos sobre o cotidiano, interpretamos o mundo e atribuirmos significado à vida por meio de ideias que nunca são definitivas, pois novos tempos exigem novas perspectivas. Criamos cultura ao dar valor às coisas, construindo o mundo humano com base em nossas concepções. A cultura é dialética e dinâmica, assim como o pensamento, e nesse fluxo, a educação atua como força de renovação e humanização. É ela que transmite valores como democracia, liberdade e igualdade, impulsionando o progresso humano. Duas revoluções marcaram esse processo: a Revolução Francesa, com a valorização da educação laica e pública, e a Revolução Industrial, que estimulou o empirismo e influenciou a pedagogia pragmática, especialmente a Escola Nova, com destaque para John Dewey. Escola Nova. A Escola Nova surge no século XIX como reação à escola tradicional, propondo uma educação centrada na criança e na construção ativa do conhecimento. Esse modelo valoriza a individualidade, o respeito à diversidade e a integração de experiências reais ao processo de aprendizagem, desenvolvendo um pensamento crítico e participativo. A proposta é formar sujeitos preparados para um mundo em constante transformação, com uma abordagem que considera as dimensões emocional, racional e física. A educação deve ser democrática, laica, gratuita e centrada no sujeito, favorecendo a integração entre teoria e prática. Essa abordagem combate a fragmentação do ser humano e promove o desenvolvimento pleno, formando cidadãos conscientes e reflexivos. John Dewey. Filósofo do pragmatismo americano, John Dewey defendia uma educação voltada para a vida prática e significativa. Para ele, a teoria deve se unir à prática, e o conhecimento precisa ter aplicação concreta. Rejeitava ideias absolutas, valorizando a ação e a experiência. Seu pensamento foi influenciado pela democracia e pela liberdade, pilares que atravessam sua obra. Indicação de livro. Em Democracia e Educação, Dewey defende que educar é um processo social. Viver em comunidade é, por si só, um ato educativo. A educação, segundo ele, é o caminho para a liberdade e para a construção de uma sociedade democrática. Seu pensamento influenciou profundamente a educação brasileira, marcando nomes como Cecília Meirelles, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. Fernando de Azevedo e a Escola Única. Fernando de Azevedo nasceu em Minas Gerais e se destacou como intelectual e educador comprometido com a transformação do ensino no Brasil. Com formação em letras clássicas e direito, dedicou-se à educação como professor e gestor, sendo um dos principais nomes da Escola Nova. Em sua atuação pública, foi diretor-geral da Instrução Pública do Rio de Janeiro e participou da criação do Ministério da Educação e Saúde em 1930. Defensor de uma educação pública, gratuita e igualitária, acreditava que o ensino deveria ser direito de todos, sem distinções entre classes sociais. Propôs uma escola única, pública e obrigatória desde a infância, com base em 3 pilares: a escola única, a escola do trabalho e a escola comunidade.
A escola única representava uma base comum de ensino primário para toda a população, gratuita e obrigatória. Já a escola do trabalho visava estimular a observação e a experimentação como métodos pedagógicos, desenvolvendo a curiosidade e a capacidade prática dos estudantes. Por fim, a escola-comunidade valorizava o coletivo sobre o individual, promovendo a solidariedade, a participação e a responsabilidade compartilhada. Para Azevedo, a educação deveria integrar as dimensões física, moral e cívica, promovendo um ensino integral e articulado com a vida em sociedade. Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi um dos grandes nomes da pedagogia brasileira, com formação jesuíta e influência direta do pensamento de John Dewey. Após estudar nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil as ideias da Escola Nova, defendendo uma educação universal, laica, pública e obrigatória. Foi secretário de Educação do Distrito Federal entre 1931 e 1935, liderando reformas significativas. Teixeira denunciava o elitismo e a exclusão do sistema educacional brasileiro, que marginalizava grande parte da população. Criticava o analfabetismo e a falta de acesso à educação básica, defendendo uma escola que fosse para todos, rompendo com a lógica de privilégio. Acreditava que a educação era um instrumento essencial de transformação social, capaz de promover igualdade e desenvolvimento humano. Contextualizado num Brasil em industrialização e com intensos fluxos migratórios do campo para a cidade, Teixeira reconhecia a necessidade de instrução mínima para atender à lógica da produção. Ainda assim, via a educação como muito mais que uma exigência do capital. Para ele, era uma chave para a emancipação social e política. Acreditava numa educação investigativa, prática, dialógica e significativa, que superasse os métodos tradicionais de memorização e repetição. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Em 1932, Fernando de Azevedo redigiu, com o apoio de outros 25 educadores, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O documento defendia a educação como responsabilidade do Estado, sendo pública, gratuita, laica, obrigatória e igual para todos. Apontava a necessidade de acesso universal à educação e criticava os obstáculos econômicos, sociais e familiares que impediam esse direito. O manifesto também confrontava as disputas ideológicas com a Igreja Católica, que defendia o direito das famílias em determinar a formação religiosa dos filhos. Enquanto isso, os educadores da Escola Nova enfatizavam a função pública da educação, livre de influências religiosas e políticas, como base para a cidadania e para a construção de uma sociedade democrática. Paulo Freire e a educação libertadora. Paulo Freire nasceu em Recife e se tornou o educador brasileiro mais influente do mundo, sendo reconhecido como patrono da educação brasileira. Formado em Direito, nunca exerceu a advocacia, dedicando-se à educação e à reflexão crítica sobre os processos de ensino e aprendizagem. Sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, expressa sua concepção de educação libertadora. Freire via a sociedade dividida entre opressores e oprimidos, onde a educação tradicional contribuía para manter os oprimidos em sua condição, por meio de um modelo que ele chamou de educação bancária. Nesse modelo, o educador deposita informações nos educandos, sem permitir reflexão ou participação ativa. A educação bancária considera os alunos como recipientes vazios, prontos para receber conteúdos, sem dialogar com suas realidades. A proposta freiriana é a superação desse modelo por meio da educação problematizadora. Essa nova concepção exige consciência crítica, diálogo e ação conjunta entre educador e educando. A educação deixa de ser um ato de transferência de conhecimento e passa a ser um processo de construção mútua, em que o mundo é compreendido, criticado e transformado. Freire afirma que a libertação não vem por acaso, mas por meio da praxis, ou seja, da união entre ação e reflexão. A tomada de consciência da própria condição de oprimido é o primeiro passo para a libertação. Sem esse processo consciente e amoroso,
O oprimido corre o risco de reproduzir os comportamentos do opressor ao assumir posições de poder. A educação libertadora deve ser contextualizada, vinculada à realidade concreta dos educandos. O conhecimento, nesse sentido, não é apenas informativo, mas transformador. Freire reforça que ninguém educa ninguém sozinho. Todos se educam em comunhão, mediados pelo mundo e suas contradições. O processo educativo é coletivo e dialógico, com base no respeito, na escuta ativa e na construção de saberes significativos. Pensando juntos. Todos já vivenciaram a educação bancária, centrada na repetição e na memorização. Paulo Freire nos convida a romper com esse modelo e repensar nossa prática pedagógica. Ele propõe uma educação humanizadora, que reconheça os saberes dos alunos e dialogue com suas vivências, despertando a consciência crítica e tornando o aprendizado mais relevante. A prática educativa precisa ir além da teoria, integrando a escuta e a participação dos educandos. O conhecimento deixa de ser estático e passa a ser fruto de uma construção coletiva. O professor deixa de ser a única fonte de saber e se torna um mediador do processo de ensino-aprendizagem. Essa visão valoriza o protagonismo dos estudantes, que assumem um papel ativo na construção de seu conhecimento. Novos desafios. Conhecer as ideias de Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Paulo Freire nos leva a refletir sobre o papel transformador da educação. Esses pensadores defendiam uma escola pública, gratuita, laica e democrática, atenta à realidade social dos educandos. Suas propostas articulam teoria e prática, razão e emoção, conteúdo e vivência, promovendo uma educação voltada para a liberdade, a igualdade e a participação. Na prática docente, isso significa reconhecer as singularidades dos alunos, valorizar suas experiências e lutar por uma educação que seja, de fato, para todos. É preciso rever constantemente nossa atuação, buscando sempre novas formas de tornar o ensino mais significativo e libertador. A educação problematizadora proposta por Paulo Freire, aliada à proposta inclusiva e democrática de Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, nos mostra que educar é transformar. É criar novas possibilidades de existência, de leitura do mundo e de ação consciente sobre ele. Em tempos de mudança, a educação crítica se faz ainda mais necessária para formar cidadãos capazes de intervir em sua realidade, com responsabilidade e esperança. Fim de mais um tópico. Não esqueça de fazer sua inscrição no canal e deixar aquele like maroto. Considere nos apoiar tornando-se membro, adquirindo o resumo da disciplina ou fazendo uma doação. Compartilhe este vídeo com sua turma e bora pra cima!